Achei que meu pato era mágico, mas na verdade ele me deixou rico de outra forma. Me chamo Sebastião, nascido e criado em Minas Gerais, na cidade de Paracatu. Nunca fui homem de cidade grande, e para ser sincero, até mesmo Paracatu, com suas ruas tranquilas e pouca movimentação, às vezes me parecia grande demais. Eu sempre preferi o sossego, o ar puro do campo, longe do barulho e da correria que a cidade traz consigo. Desde criança, quando ia com meus pais nas visitas a amigos que moravam na zona rural, sempre senti um chamado especial para aquele tipo de vida. Não eram as luzes da cidade que me encantavam, mas sim o brilho do sol refletindo na roça, o cheiro da terra molhada após uma chuva de verão e o som distante dos pássaros nas árvores. Aos poucos, essa paixão foi crescendo dentro de mim, e não houve dúvidas quando chegou a hora de decidir o que eu queria para o meu futuro. Enquanto meus amigos sonhavam em trabalhar nas lojas da cidade ou em mudar para as capitais, eu sempre soube que minha vida seria no campo. Essa decisão se tornou ainda mais clara quando, depois de muitos anos de esforço, consegui comprar meu próprio pedaço de terra. Hoje, aos 55 anos, sou o dono de um sítio, bem afastado da cidade, onde o tempo parece ter um ritmo diferente. Aqui, o silêncio reina, e o barulho mais frequente é o canto dos pássaros e o balido das cabras, ou, de vez em quando, o vento soprando por entre as árvores. Meu sítio nunca foi grande nem muito famoso, mas ele tem tudo o que eu sempre quis. É um lugar modesto, com uma casa simples de tijolo e telha, cercada por árvores frutíferas que eu mesmo plantei há mais de 20 anos. Tenho algumas plantações de milho e feijão que cultivo com cuidado, do mesmo jeito que meu pai me ensinou quando eu era pequeno. E claro, meus animais, que são uma parte essencial da minha rotina diária. Tinha galinhas, porcos, cabras e, claro, meus patos. Ah, os patos! Eu não sei explicar exatamente o que esses bichos têm de tão fascinante, mas a verdade é que, com o tempo, eles acabaram se tornando minha diversão diária. Há algo de tranquilizador em vê-los nadando calmamente no açude que fica ali, perto do curral. Eles flutuam na água com uma leveza que contrasta com a correria e a agitação do restante dos animais. Às vezes, me pego sentado à beira do açude, apenas observando. Cuidar deles faz parte da minha rotina diária, e com o passar dos anos confesso que acabei criando um certo carinho por aqueles bichos. Não sei dizer se são eles que me entretêm ou se é a calma que eles transmitem, mas sempre que estou em sua companhia, sinto uma paz profunda que poucas coisas na vida me proporcionam. Apesar de toda a simplicidade do sítio, ele é meu pequeno paraíso. Cada árvore, cada animal, cada pedaço de terra que cultivo, carrega um pedaço da minha história. E mesmo que muitas pessoas não entendam essa vida tranquila e afastada, eu não trocaria isso por nada. Cada amanhecer aqui, com o orvalho nas folhas e o sol surgindo no horizonte, me lembra que tomei a decisão certa. Eu encontrei a minha felicidade, longe da agitação, e ela tem cheiro de terra, som de pássaros e o ritmo calmo de um pato nadando no açude. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que aconteceram e marcaram o mundo animal. Minha vida era tranquila e eu gostava assim. Nunca ambicionei luxo. Nunca me preocupei em ter mais do que o necessário para viver bem. Sempre me considerei um homem simples, daqueles que valorizam as pequenas coisas, como um bom café passado na hora, ou o cheiro da terra depois da chuva. No meu sítio, comia da roça, bebia da água do poço, que eu mesmo havia cavado, e passava os dias contemplando o que a natureza me oferecia. Era um lugar onde o tempo passava devagar, onde as estações do ano se marcavam pelas cores das árvores e pela rotina dos bichos. Esse ritmo tranquilo era a minha paz. Eu nunca quis muito da vida e por isso nunca senti falta de grandes posses ou riquezas. O que eu tinha era mais do que suficiente. Mas a vida, como dizem, é cheia de surpresas. E por mais que eu acreditasse que nada de extraordinário pudesse acontecer naquele canto de mundo, eu estava enganado. Um dia, minha rotina sossegada foi virada de cabeça para baixo. Era um dia de sol forte, daqueles que fazem a gente suar só de pensar em sair de casa. Eu tinha acabado de almoçar e, como de costume, resolvi dar uma olhada no cercado dos patos.
Tinha ali alguns cuidados diários que eu gostava de realizar. Limpar o lugar, verificar se a água do açude estava boa, ver se os patos estavam bem. Eles não exigiam muito, mas eu fazia questão de que tudo estivesse em ordem. Me dava uma sensação de satisfação, uma espécie de orgulho tranquilo, de ver tudo em seu devido lugar. Mas naquele dia, algo diferente chamou minha atenção. Enquanto caminhava até o cercado, notei que havia algo brilhando no chão, perto de onde um dos patos costumava ficar. No início, não dei muita importância. Achei que fosse uma latinha de refrigerante que o vento havia trazido até ali, ou quem sabe algum pedaço de vidro que tivesse sido arrastado por uma tempestade anterior. Mas a curiosidade falou mais alto, e eu me aproximei para ver do que se tratava. Quando cheguei perto, vi que não era latinha, tampouco algum lixo. Era algo mais precioso. Abaixei-me devagar, com certo cuidado, e peguei o objeto reluzente no chão. Quase não acreditei no que vi. Era uma pequena pepita de ouro. Ouro de verdade brilhando ali no meio da sujeira dos patos. Naquele instante, senti um misto de confusão e euforia. Fiquei parado, olhando para aquela pepita, tentando entender como, em nome de Deus, um pedaço de ouro foi parar ali, no cercado dos meus patos. Passei a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. De onde aquilo poderia ter vindo? Como poderia haver ouro ali, no meu sítio, onde nunca, em tantos anos, eu tinha encontrado nada parecido? Comecei a fazer mil perguntas na minha cabeça. Mas como num estalo, uma ideia absurda surgiu. E se tivesse saído de um dos patos? Por mais maluca que a ideia parecesse, não conseguia afastá-la da mente. Um pato, fazendo cocô de ouro? Parecia coisa de fábula, uma daquelas histórias que a gente ouve de gente velha nas rodas de conversa à noite. No entanto, ali estava a prova, brilhando na minha mão. Não era imaginação. A pepita estava ali, sólida, real, e eu precisava descobrir como. No dia seguinte, voltei ao cercado, desta vez com uma atenção redobrada. Decidi que precisava de mais evidências, então comecei a observar os patos com muito mais cuidado. Fiquei de olho neles, anotando mentalmente cada passo que davam, cada movimento. Queria entender se algum deles poderia ser o responsável por aquele milagre. Durante horas, sentei-me perto do cercado, observando com paciência, quase como um detetive tentando resolver um mistério. O tempo passou devagar, e a ansiedade começou a crescer dentro de mim. Seria possível? Algum deles me mostraria que eu não estava louco? Horas se passaram, e eu já estava começando a duvidar da minha própria sanidade. Será que aquilo tinha sido só uma coincidência? Talvez a pepita tivesse vindo de algum lugar que eu desconhecia. Mas ainda assim a dúvida persistia. Foi então que, como num passe de mágica, a resposta que eu tanto esperava aconteceu diante dos meus olhos. Lá estava ele, um dos patos, andando tranquilamente pelo cercado, e de repente fez cocô. E para meu completo espanto, algo brilhava de novo no meio daquilo. Meu coração acelerou, minhas pernas quase falharam. Corri até lá e, com a mão trêmula, retirei o pequeno objeto dourado do chão. Não era tão grande quanto a primeira pepita, mas ainda assim era ouro. Um pedaço sólido e brilhante de ouro, bem ali, entre os restos de sujeira. Eu comecei a rir sozinho, uma risada que misturava incredulidade, nervosismo e uma pitada de loucura. O que está acontecendo aqui? Bom, as possibilidades começaram a fervilhar na minha cabeça, mas eu ainda não sabia qual dos patos era o responsável por aquele feito milagroso. E mais importante, eu me perguntava se aquilo continuaria acontecendo. Nos dias que se seguiram, minha obsessão só cresceu. Eu precisava descobrir qual deles era o mágico. Comecei a observar com ainda mais atenção. Marquei alguns dos patos que me pareciam mais suspeitos. Dei nomes a eles e passava horas e horas vigiando cada movimento. Cheguei até a improvisar câmeras com meu celular, tentando registrar os momentos em que eu não podia estar ali de olho. A tensão estava me consumindo, e cada dia sem resposta parecia esticar minha paciência ao limite. Por mais que eu tentasse, o mistério permanecia. Nenhum dos vídeos, nenhuma das horas que eu passei vigiando, revelaram quem era o pato abençoado. O ouro simplesmente aparecia no meio do cercado,
como se fosse obra de algum truque invisível. Foi então que uma ideia ainda mais maluca me ocorreu, daquelas que a gente tem medo de admitir, até para si mesmo. E se o ouro não vinha dos patos? E se, na verdade, ele estivesse na terra? Talvez sem eu perceber, os patos estavam me levando a descobrir algo muito maior, algo que eu nunca tinha imaginado. Decidi colocar essa teoria à prova. Peguei minha velha enxada, aquela que eu usava para cavar a horta, entrei no cercado dos patos e comecei a cavar. A cada enxadada, meu coração parecia bater mais rápido. No começo, só encontrei terra dura e seca. O suor escorria pela minha testa, e a sensação de que eu estava cavando em vão começou a me incomodar. Mas eu continuei. Depois de alguns minutos, algo finalmente brilhou no fundo da cova. Meus olhos quase não acreditaram. Era ouro, outra pequena pepita, e logo em seguida encontrei mais uma, e mais outra. Cavando mais fundo, comecei a perceber que o solo estava repleto de pequenos pedaços de ouro, escondidos ali, como se a terra estivesse esperando ser descoberta há anos. Meu sítio, aquele humilde pedaço de terra onde eu vivia uma vida pacata, simples, cercado de animais, de repente se revelou um verdadeiro tesouro. Aquilo não era só uma pepita aqui e ali, era uma veia de ouro escondida, atravessando meu terreno. Corri para a cidade o mais rápido que pude e procurei um geólogo para me ajudar a entender o que exatamente eu havia encontrado. Depois de algumas semanas de análise, a notícia se espalhou como fogo. Havia uma enorme veia de ouro passando por debaixo do meu sítio, um tesouro que eu nunca tinha imaginado estar bem debaixo dos meus pés. O lugar que eu chamava de lar, onde eu passava meus dias simples cuidando dos bichos, de repente se transformou em um local de riqueza incalculável. E pensar que tudo isso começou por causa de um pato. O pato, no fim das contas, só me ajudou a descobrir o que estava ali o tempo todo, enterrado, esperando que alguém o encontrasse. Minha vida mudou para sempre depois daquele dia. O ouro me trouxe uma nova realidade, algo que eu nunca imaginei experimentar. Mas em meio a todo esse turbilhão, a lição que ficou foi a simplicidade. Afinal, foi no silêncio do meu sítio, longe da correria do mundo, que a sorte veio até mim, disfarçada de pato. Com o tempo, mineradoras começaram a se interessar pelo meu terreno. Acabei vendendo uma parte, o suficiente para me tornar um homem rico. Mas apesar do dinheiro, nunca deixei de lado minha vida simples. Comprei uma casa maior, com mais conforto, mas mantive um pedaço do sítio, porque aquele lugar, para mim, era mais do que ouro. Era minha vida, minha história. Continuei criando alguns animais, porque no fundo, nunca fui homem de cidade. Passei o resto dos meus dias aproveitando o que a vida me deu. Viajei, comprei algumas coisas que sempre quis, ajudei minha família e amigos. Mas nunca me esqueci do dia em que descobri o ouro, graças a um pato que, de uma maneira ou de outra, me trouxe mais riqueza do que eu poderia imaginar. E até hoje, quando passo pelo cercado, dou uma risadinha. Quem diria que a fortuna que mudou minha vida estava escondida ali, debaixo do bico de um pato? A vida tem dessas coisas. Às vezes, o que a gente procura está bem debaixo do nosso nariz, ou do nosso pé.